Bata todas as suas metas apenas respondendo perguntas. Você não vai precisar atender cliente, você não vai precisar ligar para cliente, você não vai precisar fazer nada. É só responder essas perguntas aqui que você vai conseguir bater as suas metas. É mais fácil do que você imagina. Então, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, fica até o final que eu vou te mostrar essa sequência de perguntas que você precisa responder para bater todas as metas. Antes, faz o seguinte, olha para os últimos 12 meses da sua vida. Olhe para as metas dos últimos 12 meses da sua instituição de ensino. Você conseguiu entregar todas as matrículas que estavam no planejamento? Você conseguiu entregar todas as matrículas que te cobraram que você deveria ter feito? Dos 12 últimos meses, quantos você bateu meta? 2, 3, 6, 10, 12? Se você bateu meta os 12 meses, coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer. E se você não me conhece, prazer. Meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e toda semana eu e meu time estamos aqui para que nós possamos entregar o que há de mais atual no que diz respeito à matrícula para você, que é matriculador profissional, líder matriculador e gestor educacional. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer exatamente o que você precisa para bater as suas metas. Vou compartilhar uma tela aqui que hoje vai ser no modelo aula. Vem comigo. Quando falamos de bater meta, você precisa minimamente de um planejamento. É esse planejamento que eu vou trazer para você em alguns passos bem simples. Aqui eu tenho 4 passos e no final ainda tem um bônus para você que segue a gente, acompanha a gente, aproveita, já deixa o seu like aqui e já se inscreve no nosso canal. Como é o primeiro passo? O primeiro passo é a análise. E nesse primeiro passo você vai ter que responder uma pergunta que é bem simples. Quais são as pessoas que estão envolvidas nessa meta? Você vai colocar o nome, o cargo e a relevância dela de 1 a 10. Se você for um matriculador, você vai lá e coloca. Se você for um líder matriculador, não faça essa atividade com o seu time. Primeiro você faz sozinho, depois você faz com o time. Igor, e se eu quiser fazer direto com o time, eu posso? Pode. Qual é a nota, a observação que eu coloco aqui? Você vai tirar essa parte da relevância se você fizer com o time, para evitar conflitos internos. Então a primeira pergunta é simples, você vai pegar uma folha 4, você vai colocar lá o nome, o cargo e a relevância dessa pessoa. E o que eu quero trazer de observação para você nesse momento? Vou compartilhar uma outra tela com você, que é o nosso quadro branco, e você vai entender que quando a gente fala de relevância, a gente fala de estrutura. Pessoas envolvidas, a gente fala de estrutura. Então imagina que tem aqui um matriculador, aqui tem outro matriculador e aqui tem outro matriculador. Esse matriculador é responsável pela captação dos clientes, esse aqui pela prospecção e esse daqui pela conversão. E eu vou colocar mais um matriculador aqui que é responsável pelo follow-up, pelo acompanhamento. Essa é uma estrutura comercial, aonde o lead ele chega, quando esse lead chega, ele passa do captador para o prospectador, que é a pessoa que vai qualificar, aí ele vai e agenda uma call, uma videoconferência, um atendimento presencial, uma conversa com quem converte, com o matriculador sênior, e se converter, matrícula, se não converter, vai para o matriculador que faz o follow-up, que faz o acompanhamento. Se eu perguntar para esse matriculador aqui qual é a relevância dele, ele vai falar que a relevância dele é 10. Às vezes não, às vezes ele pode até falar 8 e entender que a relevância do outro profissional é maior. Mas a tendência é essa. Então, quando você está fazendo sozinho, digamos que você seja esse rapaz aqui. Dê uma nota em cima daquilo que você realmente acredita ser real. Por quê? Porque sem um captador, o lead não aparece como mágica na sua mão. Sem alguém para qualificar, não vai ter nenhum tipo de atendimento e conversão. Sem ninguém para atender, quem é que vai ter que atender? Você. Como é que você vai fazer o acompanhamento sendo que não tem alguém para atender? Então é você olhar e entender a relevância. E por que você precisa olhar para essa relevância? Porque uma pergunta importantíssima que você vai fazer agora na sequência é a seguinte: e se essa pessoa faltar, o que eu preciso fazer? Então, dentro da relevância dessa pessoa, você vai entender qual é a energia e quais as ações
que você tem que executar. Igor, mas aqui na minha instituição de ensino o modelo é diferente. Aqui na minha instituição de ensino, o modelo é assim, olha. Eu tenho o meu líder, né? O meu líder matriculador. E eu tenho aqui embaixo os meus colegas de trabalho. Mas eu tô aqui, ó. E o que que eu faço? Eu faço a captação, eu faço a prospecção, eu faço a conversão e eu faço o acompanhamento. E a mesma coisa com os meus colegas de trabalho. Então, eles não têm nenhuma relevância na minha meta. Eles têm uma relevância somente na meta geral. Então, neste caso aqui, o que você vai colocar? Quem são as pessoas envolvidas para bater a sua meta? Aí você coloca você. E se essa pessoa faltar, o que eu preciso fazer? Aí você vai ter que colocar uma visão de recuperação. Exemplo, se eu faltar por uma semana, eu vou ter que compensar numa semana seguinte. Só para você entender que você é a única pessoa responsável. Então existem estruturas onde você é a única pessoa responsável, existem estruturas que tem outras pessoas. E é muito importante você entender a relevância de cada uma delas. Vou colocar um pouquinho maior aqui para facilitar a visibilidade para que vocês possam copiar. Então, a segunda pergunta é: o que não foi feito? Olhando para o mês anterior, o que não foi feito? O que eu não fiz que eu poderia ter feito para atingir a minha meta? Quando você olha para essa pergunta, você começa a olhar para as ações que você poderia ter feito e não fez, e até mesmo para aquelas ideias que você ainda não teve e elas surgem quando você está fazendo esse trabalho, aplicando essa ferramenta. Porque essa ferramenta ela não vai trabalhar somente uma revisão / análise do passado. Ela também trabalha a sua criatividade. Então, essa pergunta você pode sim colocar ações novas, mas principalmente olhe para aquelas ações que você sabe que deveria ter feito e não fez. Ligar mais, agendar mais, prospectar mais, tá? Igual a pergunta anterior. Se o captador faltar, por exemplo, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Vou ficar esperando o meu líder arrumar outro captador, porque não é minha função captar. A minha função é só converter. Então eu vou ficar aqui de boinha. Você pode tomar essa decisão. Mas se você quiser bater meta, se esse captador faltar, o que você vai fazer? Eu vou pra rua captar, eu vou entrar nas redes sociais, eu vou abordar as pessoas, eu vou trabalhar alguns leads que eu já tenho. Isso tudo tem que ficar claro, tem que ser escrito, porque senão sua mente não entende. Terceira pergunta: o que foi feito, mas não foi bem feito? Aí não tem criatividade, aí é somente análise mesmo. O que eu fiz no mês passado que não foi bem feito? Cara, eu fiz uma ação que se eu tivesse dedicado mais energia, mais tempo, e eu tivesse feito essa ferramenta no início do mês, ela teria sido muito melhor executada. Excelente. E o que foi feito que gerou resultado? Então você vai colocar todas as ações que você fez, incluindo o comportamento que você teve. Eu acordei mais cedo, eu fiz atividade física, eu me alimentei bem, dormi melhor, eu viajei no final de semana e tive um tempo de qualidade com a minha família. Você pode colocar uma área para ações pessoais e uma outra área para ações profissionais. O que são as ações pessoais? Foi o que eu acabei de falar agora. É tudo aquilo que você faz durante o seu dia que contribui para o seu resultado, até porque não tem como separar pessoal do profissional. Falo isso bastante nas aulas. O que foi feito com excelência? Então, gerar resultado é diferente de excelência. O gerar resultado aqui é o atendimento que você fez que gerou uma matrícula. Você estava bem disposto, você seguiu o script e você entendeu que toda vez que você segue o script e que você está bem disposto, você consegue ter uma maior taxa de conversão. Mas o que foi feito com excelência? Aquele atendimento que foi feito nos conformes, né? Igual a gente fala, que foi feito de uma forma que o cliente chegou a te agradecer no final. Qual foi a ação que foi feita com excelência? Todos os passos correram e fluíram muito bem e não teve nenhum problema no decorrer desse processo.
Essa daqui é aonde você vai dedicar mais energia para você replicar. Não necessariamente no mês seguinte, mas você pode pegar as ações, dar um, entre aspas, Ctrl+C, Ctrl+V, numa outra ação diferente com esses mesmos detalhes. E aqui tem uma observação importante, que é o seguinte: eu trouxe essas perguntas, que são as perguntas chaves, mas nunca se limite a essas perguntas somente. Se você tiver alguma outra ideia de pergunta, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários. Igor, aqui eu colocaria uma pergunta assim, assim, assado. Você acha que cabe? Que eu vou lá, respondo e a gente conversa. E eu digo se é uma pergunta dessa etapa ou se é uma pergunta de uma etapa posterior. E eu tenho uma outra observação importante para você que é matriculador, para você que é matriculadora. Uma dica de ouro para você. Durante o mês, você vai anotar no caderninho, na hora que você sentir que você identificou um erro. Então você vai ter um caderninho seu, tá? Não recomendo isso daqui, ó, post-it. Não recomendo. Por quê? Porque post-it você perde. Às vezes a tia vai limpar e tá no chão, ela acha que é lixo e joga fora, porque às vezes perde a cola e cai da parede. Às vezes você coloca na mesa e esquece. Você tem que ter um caderno, é o seu caderno de desenvolvimento do matriculador. Escreve na capa assim, Jornada do Matriculador e o seu nome, que aí vai ser o caderno da sua jornada. Se você fizer isso, manda uma foto pra mim, me marca o perfil da Escola de Matrículas lá no Instagram que eu vou repostar você. E eu quero conhecer você também. Os alunos mais engajados eu gosto de conhecer, saber nome, instituição que trabalha, o cargo, o que tem feito. E a gente vai trocando bastante informação, é bem legal. Toda vez que acontecer, que você identificar um erro, você vai anotar no caderninho. Fiz um atendimento, eu acho que eu errei nisso. E toda vez que você identificar um acerto, algo que você sabe que foi essencial para você gerar o resultado que você deseja, você também coloca nesse caderninho. Porque é esse caderno que vai nutrir o seu planejamento de início de ciclo, de início de mês. Então, todo início de mês você vai responder essas perguntas, mas o que vai potencializar suas respostas? É esse caderninho. E eu coloquei aqui, não entre na noia de querer resolver tudo do dia para noite, porque isso é um processo. Se você começar a implementar essa ferramenta na sua vida, você vai começar a perceber que a cada mês você vai ficar melhor, você vai começar a encontrar os padrões e em cima desses padrões, esse planejamento ele vai ficando cada vez melhor e mais assertivo. E você sim vai conseguir bater meta todos os meses. E essa é apenas a primeira etapa. Aqui é a primeira fase. Nós temos ainda mais outras 3 fases. E eu vou fazer o seguinte com você. Se você comentar aqui nesse vídeo, quero a parte 2, eu vou gravar a parte 2 para você, para que você tenha acesso à ferramenta completa. Somente essa primeira fase já vai te dar um norte. Mas e a fase de treinamento? E a fase de planejamento? E a fase de fechamento? Quais perguntas você tem que responder para você concluir essa ferramenta e conseguir bater meta todos os meses? Você gasta nem 1 hora do seu mês para que você consiga desfrutar de um mês inteiro de resultado. Então faz o seguinte, já deixa aqui nos comentários, quero a parte 2, que eu vou gravar para você se a gente bater pelo menos 30 comentários. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.